eu vou começar criando aqui uma coluna calculada. O que é uma coluna calculada? É aquela coluna, é o que a gente está mais acostumado a ver no Excel, né? No Excel a gente cria colunas aqui do lado da tabela, né? Aí eu vou mostrar agora o que é a coluna calculada e o que é a medida e quais as diferenças, quando eu vou usar uma e quando eu vou usar outra, tá bom? Então eu vou criar uma coluna calculada que vai me dar, que eu vou chamar de Sales Amount, que é o quê? Que vai ser minha quantidade vezes o meu Net Price, tá? Preço bruto. Esse vezes esse. Vou fazer esse vezes esse e aí vai me dar uma terceira coluna aqui. Vou multiplicar uma pela outra, tá? Então isso a gente chama de coluna calculada. Aí eu estou mostrando isso para quê? Para a gente comparar coluna calculada com medida, tá bom? A gente vai comparar coluna calculada com medida. E o que é medida, né? Medida é isso aqui, ó. Medida é um cálculo em nível agregado, tá? Por exemplo, né, uma soma, né? E ela possui natureza dinâmica, ela respeita o contexto de filtro do relatório, a gente vai ver isso, tá? Elas não são pré-calculadas, né? São calculadas no momento da visualização. A gente vai ver essa diferença também, que a coluna calculada ela é pré-calculada, a medida não, né? A medida avalia o valor com base no subconjunto dos filtros selecionados. Isso aqui é o contexto de filtro. Vou mostrar isso aqui na prática. Então, vou criar essa coluna que eu vou chamar de Sales Amount, que é a minha quantidade vezes o Net Price. Então, ó, nova coluna, aqui, ó, nesse aqui. Nova coluna. Então, aqui eu vou chamar de Sales Amount coluna, tá bom? Coluna só para identificar que é de coluna calculada. Na verdade, eu vou chamar CC, coluna calculada. Não, eu vou chamar coluna, tá? Vou chamar coluna. Então, ela é o quê? Ela é minha quantidade, olha só, quantidade vezes o net price. Simples assim, né? Você digita, ele já encontra a coluna. Então, aqui a gente está no contexto de linha, né? Numa tabela, a gente está no contexto de linha. Ele vai avaliar isso aqui, linha a linha, e vai me dar o resultado aqui em cada linha, né? Ele vai fazer um vezes o outro em cada linha e vai me dar o resultado no contexto de linha. Marcelo Lins. Beleza, né? Então, criei minha coluna calculada aqui. Agora, a gente vai criar outra coluna calculada que eu vou chamar de custo total, total cost. Nova coluna, vou chamar de total cost coluna também. Total cost coluna, que é a quantidade vezes o unit cost. Aqui. Quantidade vezes unit cost. Beleza. Vou criar mais outra que vai ser a margem. Vai ser a margem. A margem, vou escrever em inglês aqui, tá? Margem vai ser a diferença, vai ser o Sales Amount coluna menos o total cost coluna, tá? A margem é a diferença entre minha receita e o meu custo. E a última vai ser a margem percentual, né? A margem percentual, nova coluna. Eu vou dar aqui agora margem PCT, que vai ser a divisão. A gente vai usar a função divide aqui da margem pelo o Sales Amount coluna. Então, eu criei aqui quatro colunas. Eu vou até renomear elas aqui, botar o nome coluna no final, tá? Só para identificar que é coluna calculada. Porque depois a gente vai criar elas como medida. E aí eu vou mostrar que é bem melhor e é o mais correto criar como medida. Aqui estou mostrando didaticamente para você entender a diferença. Então, só recapitulando, eu criei um Sales Amount aqui, quantidades vezes o Net Price, eu criei um custo total aqui, Total Cost, quantidade vezes o custo unitário, aí eu criei a margem, que é o Sales Amount menos o Total Cost, né? Então, é um menos o outro, né? Esse menos esse. E a margem percentual, que é a margem, a própria margem, dividido pelo Sales Amount. Beleza. Ramon, ela vai ficar gravada por alguns dias só. Não vai ficar para sempre, não. Vou botar uma tabela aqui
vou colocar uma tabela onde eu vou puxar para cá de produto, categoria. Vamos ver aqui, categoria, vamos puxar categoria. Categoria, deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. E eu vou puxar aquelas colunas que a gente acabou de criar aqui, ó. Lembra lá, ó, seus amount coluna, venha para cá. Vou puxar todas aqui, tá? Deixa eu formatar esse cara aqui como... botar o separador de milhar aqui para esse cara. Seus amount coluna. Qual foi o outro? Total cost, né? Total cost, coluna. Né? Total cost já está até com moeda. Aí teve mais duas, né? Teve a margem. A margem é percentual, né? Margem, coluna, não, margem é moeda e a margem PCT é em percentual. Sim, sim, é porque a gente vai ver, esse valor fica assim mesmo, tá? A gente vai ver qual é o problema disso, tá? Beleza, beleza. Então eu puxei as 4 colunas calculadas que a gente criou aqui, né? São 4 colunas calculadas, né? Seus amount é a receita, total cost é o custo, a margem, aqui é a margem e aqui é a margem percentual. Aí o primeiro problema que a gente está vendo aqui, esse cara aqui, né? A minha margem percentual ficou um valor totalmente errado, né? Ficou um valor totalmente errado. Por que ele ficou nesse valor totalmente errado, tá? Porque quando a gente puxa uma coluna calculada para cá, tá? Isso são colunas calculadas e eu puxei ela para o meu visual, né? Puxei ela para cá para os valores, né? Quando a gente puxa, vamos ver aqui os seus amount. O que é que ele está fazendo? Ele está... aqui tem a operação que ele vai fazer com esses valores. Ó. Por padrão, né? Quando é número, né? O padrão é ele somar. Ó. Tá aqui, ó. Tá marcado, ó. Tá marcado aqui soma, né? Ó, o padrão aqui, ó, é o soma. Então, o que é que ele está fazendo aqui no meu seus amount? Ele está somando, ele está pegando essa coluna aqui do seus amount coluna e está agregando para a minha categoria de produto, né? Para a minha categoria de produto. Lembrando que minha categoria está em outra tabela, né? Minha categoria está aqui, ó. Está na minha tabela de produto, tá? E minha agregação lá da seus amount, das colunas calculadas que a gente criou, estão aqui, ó. Estão aqui, tá? Mas não tem problema. Por quê? Por causa dessa setinha aqui, ó. Quer dizer o quê? Que a produto está filtrando minha F-Sales, né? Minha tabela fato aqui, que é onde tá os cálculos, onde estão os cálculos. Então, tudo bem. Por isso, exatamente por isso, que ele filtra os valores aqui para cada categoria do produto, né? Exatamente por isso. E aí ele agregou, né? Ele veio aqui, áudio. Para áudio, ele veio aqui. Quem é esse meu ID produto aqui? Cadê meu ID produto? Ah, é Product Key. Está em algum lugar aqui, o Product Key. Deixa eu achar o Product Key aqui. Aqui, ó. Essa coluna aqui, ó. Ele veio aqui, ó. Nessa primeira linha. Esse Product Key aí, esse produto pertence a qual categoria? Aí ele vai lá na minha de produto, né? Meu Product Key está aqui, né? Está aqui aonde? Está na minha... Deixa eu achar ele aqui, ó. Meu Product Key está aqui, né? Ele está relacionado com a minha Product Key aqui da de produto. Então, para aquela primeira linha de venda lá, ele vai ver para esse Product Key aqui, qual é a categoria que ele pertence, né? E por aí ele vai fazendo isso e aí ele vai agregando o meu seus amount para cada categoria e soma. Soma porque a operação padrão dele aqui, a soma poderia mudar aqui para uma média, né? E assim ele faz também para o total cost, para a margem e para a margem percentual, né? Só que para a margem percentual tem um pequeno problema dele fazer isso, né? Tem um pequeno problema, né? Ele está somando, ele está vindo aqui, ó, e está somando meus percentuais para cada produto, né? Isso está errado, né? O que é que ele devia fazer, né? Minha margem percentual, deixa eu ver a fórmula aqui dela, é a divisão, né? Da sales amount, da margem pelo sales amount, né? É a divisão desse cara por esse, né? Então, qual seria o certo, né? Ele pegar o somatório desse aqui, pegar o somatório desse aqui
né? Aqui é A, por exemplo, e aqui é B. Então, minha margem percentual seria A dividido por B, né? Matematicamente, eu teria que fazer isso, né? Essa soma aqui, né, dividido por essa soma aqui, né? Eu não posso agregar, somar os percentuais, né? Como ele está fazendo, né? Então, para o cálculo aqui percentual, eu não posso chegar, pegar essa coluna aqui e agregar. Eu não posso agregar percentuais, né? Certo, mas tudo bem. Então, se eu chegar nesse cidadão aqui e mudar, se eu chegar nesse cidadão aqui e me disser que é essa agregação aqui, né, do percentual, e disser que ela é uma média, por exemplo, uma média. Aí fica um valor, aí já fica um valor mais factível, né? Mas mesmo assim, matematicamente, ainda está errado, né? Ainda está errado matematicamente. Eu não posso somar percentuais e dividir por uma média aritmética de percentuais, né? Isso matematicamente está errado. E a gente vai ver como é que seria esse cálculo certo, né? Então, como é que eu teria que fazer de forma certa isso, né? Sem a necessidade de criar essas colunas calculadas aqui. Não é uma forma certa, eu vou inserir dados aqui para a gente inserir uma tabela de medidas, tá? Que é uma forma de organizar os cálculos, as medidas. Você pode ter uma ou mais tabelas de medidas no seu modelo, né? Pode separar por tema, pode separar por página, né? Medidas da página 1, medidas de venda, medidas de lucro, medidas de custo. Você pode organizar dessa forma. Medidas de inteligência de tempo, medidas de qualquer coisa. Você pode organizar dessa forma. Então aqui, ó, medidas, né? Criei aqui medidas. Então eu vou criar tudo que a gente fez na coluna calculada lá, eu vou fazer com medida, tá? Eu vou fazer com medida. Então isso aqui são colunas calculadas. Eu vou fazer o mesmo cálculo com medida agora, tá bom? Então o primeiro, botão direito, ó, em cima da tabelinha de medidas, botão direito, nova medida. Nova medida. Então vou chamar aqui seus amount, tá? Então tem o seus amount coluna, que é para seus amount. Então vou chamar aqui de seus amount. A gente tem o seus amount coluna, que é a coluna calculada, e o seus amount medida, que eu vou deixar como seus amount só, tá? Então, lembrando lá, como foi o seus amount que a gente fez na coluna, a gente multiplicou a quantidade vezes o net price, né? Quantidade vezes o net price. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só que eu não posso vir aqui, ó, ele não pega, ó, não pega, ó, ele não pega, né? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui, né? Nem se eu fizer isso também aqui. Soma da F-Sales. Isso aqui tá errado também, ó. Ele não pega também. F-Sales quantidade vezes o F-Sales. Ó, não pega, tá errado, né? Então, como é que a gente teria que fazer esse cálculo, né, de multiplicar a quantidade vezes o net price, né, e no final pegar a soma? É como se fosse o somar produto do Excel, né? O somar produto faz isso, né? Faz um vezes o outro e no final dá a soma, né, do resultado do produto. A mesma coisa, é a SumX. Soma X, SumX. SumX tem dois argumentos. Um argumento é a tabela e agora a expressão, né? A tabela é a tabela onde ela vai fazer a iteração, né? Vai linha a linha. E a expressão é a expressão que a gente quer efetivamente fazer. Então aqui é a quantidade vezes o net price, né? Então ele vai linha a linha aí, é o somar produto do Excel, né? Vai fazer isso vezes isso e no final vai me dar a soma desse resultado aí. Se eu puxar para cá, meus seus amount, comparar com coluna calculada, dá a mesma coisa, né? Vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa. Mas eu vou mostrar que não é, que isso aqui não deve ser feito. Tá? Vou mostrar já já. Essa coluna 1 aqui, que ele gera automático, eu vou dar o botão direito e ocultar para ela sair daqui, né? Agora eu vou fechar aqui e abrir de novo. Ela veio aqui para cima, ó. E ficou aqui com um símbolozinho aqui de uma calculadorazinha, né? Ele identificou aí que é uma tabela de medidas. Vou dar uma nova medida agora e fazer o mesmo cálculo aí para o custo total, né? Total cost, né? Então, total cost vai ser a mesma lógica, só mudando
o net price para o unit cost, né? Unit cost, mesma lógica aí. E o resultado vai dar o mesmo de fazer com coluna calculada, assim como deu com os seus amount. A margem vai dar a mesma coisa também, né? A margem, como foi a fórmula da margem mesmo? A margem é os seus amount menos o total cost. É um menos o outro, né? Aí vai dar o mesmo resultado também da coluna calculada. Então a margem é o seus amount menos o total cost. Vai dar esse mesmo resultado aqui também, tá? Mas não é porque vai dar a mesma coisa que você pode fazer de um jeito ou de outro, tá? Eu vou mostrar agora. Agora a gente vai aqui, ó, para esse cálculo aqui da margem percentual, né? Minha margem percentual, que a gente fez, ó, a divisão da margem pelos seus amount. Divisão da margem pelos... Aí a gente vai ver que vai dar diferente disso aqui. Então, margem PCT é a divisão da margem medida pelos seus amount medida. E agora eu vou arrastar ela para cá. Tá? Deixa eu tirar os seus amount aqui. Vou arrastar a minha margem para cá, né? E a gente vai ver que esse cidadão aqui está errado. Opa! Peraí, deixa eu botar ela em percentual, que ela está como moeda. Aí, ó. É parecido, mas é diferente, né? É próximo, mas é diferente. Esse aqui é o certo. Esse aqui é o certo. Por que esse é certo e por que esse é errado? Como eu falei, nesse aqui da coluna calculada, o que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo aqui? Ele está vindo aqui nos percentuais, está somando e dividindo, fazendo uma média aritmética entre percentuais. Eu não posso chegar aqui e somar 49%, mais 22%, mais 30%, mais 60% e dividir pela quantidade. Eu não posso fazer média aritmética de percentual, né? Eu estou assassinando a matemática, né? Aqui eu estou assassinando a matemática, né? O pior ainda é quando o padrão dele é a soma. Aqui, ó, vai somar agora. Aí piorou, né? Aí é que piorou mesmo, a soma. Aí eu mudei aqui para a média, mas mesmo assim dá um valor que aparentemente um valor que teria sentido, né? Até porque é um valor próximo, né, do correto, né? É um valor próximo. Tem até sentido, mas matematicamente está errado e a gente vê aqui que está errado, né? Diferente, né? São valores aí diferentes do valor correto. E por que desse jeito aqui está correto? Porque aí sim, ó, aí sim ele está fazendo minha margem, a soma de um dividido pela soma do outro. Aqui ele não está fazendo média aritmética, não, nem somando tudo, nem. Aqui sim ele está fazendo o cálculo matemático correto.